Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar de informação, DNA e vida. Quando falamos de vida, normalmente sempre pensamos em metabolismo, em reprodução, etc. Mas vamos ter um novo ponto de vista. O ponto de vista de aqui do Erwin Schrödinger. Lembra aquele que o pai da física quântica? Pois bem, esse Erwin Schrödinger apresentou umas palestras no Trinity College de Londres, onde estavam também presentes o professor Watson e Crick, que foram os que desenvolveram posteriormente a ideia do DNA. Então, nessas palestras, o Erwin Schrödinger deu uma definição de vida muito curiosa, que era uma delicada dança de energia, entropia e informação. Na verdade, ele quis falar que a informação cada vez vai ser gerando e vai ser criando e vai ser aumentando nos sistemas vivos. Então, por isso que a vida é uma delicada dança, energia, entropia e informação. Um pouquinho disto que nós vamos também falar sobre a informação envolvida nos processos com DNA e com nos processos genéticos. Posteriormente, Erwin Schrödinger escribió el artículo What is Life, que sirvió de inspiração a Watson e Crick para a descoberta da estrutura do DNA. E nós temos aqui o Watson e Crick e a famosa molécula de dupla hélice do DNA que eles descobriram. Olha, foi justamente a partir da palestra de Schrödinger que Watson e Crick se envolveram muito na área de genética e observaram que nessa molécula aparecem informações que estão escritas com 4 letras: adenina, timina, citosina e guanina. São essas 4 letras que permitem escrever as informações aí dentro da molécula de DNA. Só que com essas 4 letras podemos escrever palavras formadas por 3 letras. E essas palavras que são de 3 letras formam o que chama-se código. Ou seja, existem letras e palavras. E as palavras são cada uma de 3 letras. E neste caso, como observamos, esse DNA tem uma série de degrauzinhos, também chamados pares de bases, porque tem 2 bases, ou seja, 2 nucleotídeos, que são as informações. E cada um desses nucleotídeos, temos 2 nucleotídeos em cada degrau, mas cada um deles está formado por um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. Então nós temos que estes são os 4 nucleotídeos do DNA. Vemos que na parte lateral que conforma a estrutura do DNA existe um fosfato e um açúcar, desoxirribose, tá? E no centro, no próprio degrau, existem as bases nitrogenadas que são complementares, ou seja, para um degrau se necessitam 2 bases acopladas. Por exemplo, a adenina é acoplada com a timina, porque tem uma conformação complementar, aqui nós temos. E a citosina é acoplada com a guanina, por esse motivo também da conformação complementar. Olha, outra coisa importante, tanto o fosfato como o açúcar, que formam a estrutura do DNA, protegem a informação que está dentro, porque normalmente esse DNA está muito apertado, para abrir a informação se desenrola, mas normalmente está bem enroladinho, formando quase que um cilindro. E nesse cilindro as paredes estão formadas pelo fosfato e pelo açúcar. Essa composição evita que a radiação ultravioleta penetre dentro desse cilindro, podendo estropear, mudar o que seria a informação contida no cilindro, formada pelas bases nitrogenadas. Então, olha que coisa tão interessante. É como se fosse, lembra no filme de Código da Vinci, um cryptex, um cilindro que tem que abrir com muito cuidado para conseguir
que apareça a informação contida nele, tá? Então nós vemos aqui, olha que esse cilindro temos aqui esses dois nucleotídeos aqui, por exemplo, aqui estamos apontando com a setinha, guanina e citosina complementares, adenina e timina também complementares, e assim vai a sequência, sempre adenina com timina e a citosina com guanina, tá? Então temos que cada três, se olharmos só por um lateral, ou seja, neste caso, por exemplo, GCA, essa sequência de 3 nucleotídeos é uma palavra, essa palavra corresponde-se com uma denominação de um aminoácido que vai ser o componente mais importante para criar uma proteína. O que é uma proteína? Uma proteína é uma sequência de aminoácidos. E essa sequência de aminoácidos está, essa expressão inserida dentro do DNA. Ou seja, aqui temos outro, por exemplo, AGA, que seria a arginina. Então temos alanina, um aminoácido, arginina. Então seria GCA, corresponde, esta palavra significa alanina, AGA, arginina, e depois, juntando todas essas sequências, podemos juntar esses aminoácidos para conformar o que seria uma proteína, tá? Então, olha que coisa mais interessante. Na verdade, dentro do DNA existe o código de como formar, como construir uma proteína do corpo humano. E esse código vai para onde? Esse código vai para as fábricas das proteínas. E quais são as fábricas das proteínas? Chamadas ribossomos. Então, no DNA, dentro do DNA que vimos anteriormente, está a lista de instruções para a construção de um ser vivo. As fábricas das proteínas são os ribossomos, tá? E, logicamente, quando temos uma fábrica, o que precisamos para construir qualquer coisa? Precisamos, na verdade, de duas coisas. Primeiro, a lista de instruções para compor aquela coisa. E depois, os materiais para fazer a composição da coisa. Justamente, essas duas coisas existem na célula. Primeiro, a partir do DNA, que estaria, por exemplo, na central da empresa, que vai gerar um novo elemento, uma nova dispositivo, neste caso seria uma nova proteína, existe o código dessa proteína. Os engenheiros elaboraram esse código, estou falando em plano metafórico, e agora eles querem distribuir essa informação para as diversas fábricas que tem a empresa. Então, eles fariam o seguinte, do projeto que eles fizeram, fariam cópias e mandariam cada cópia para cada uma das fábricas, onde depois, nas fábricas, temos os materiais armazenados com os quais poderiam ser feitos todos esse dispositivo novo que os engenheiros inventaram. Então, olha, aqui nós temos exatamente a mesma coisa. Aqui nós temos uma parte central, uma sede central, onde existe no núcleo da célula um cromossomo. Esse cromossomo tem o DNA, e no DNA eles vão fazer uma cópia do conteúdo do DNA. Como? Eles abrem o DNA e fazem uma cópia, muitas cópias. E quais seriam as cópias? As chamadas RNA mensageiro, que nós temos aqui, essa fitinha aqui. Isso seria a cópia feita a partir de abrir o DNA, tá? Observa-se que a cópia é diferente do próprio DNA, porque onde no DNA aparece a timina, aqui apareceria um outro composto chamado uracila, tá? Então nós temos a cópia. Então a cópia é distribuída para diversas fábricas. Chegando nas fábricas, o que acontece? Essa cópia vai ser de algum modo esticada e vamos encaixar nos códons, que são as 3 letrinhas que codificam cada aminoácido, tá? Vamos a encaixar esses aminoácidos para que no fim das contas possamos, digamos, criar uma sequência de aminoácidos.
E os aminoácidos estão pendurados, na verdade, de uma etiqueta, ou ao contrário, a etiqueta está pendurada do aminoácido, só que a etiqueta aqui é muito grande, e no extremo da etiqueta existe o anticódon. O anticódon é o código complementar que se complementaria com este outro códon, com o códon. Então, guanina, aqui teríamos, no códon teríamos guanina e no anticódon citosina. Aqui citosina, no anticódon seria guanina, e uracila, que é timina, teríamos no anticódon adenina. Então, seria, no anticódon, neste caso, de GCU, seria CGA, seria o que teríamos no anticódon, tá certo? Olha, neste vídeo aqui, que está aqui abaixo, no YouTube, tenta entrar porque mostra qual é a fábrica das proteínas, como acontece esse processo. Vamos tentar assim resumir um pouquinho. Olha, primeiro se faz o que chama-se transcrição. No núcleo da célula está o cromossomo e está o DNA. Então, no DNA, o que acontece é o seguinte: existe uma molécula chamada enzima. Essa enzima abre o DNA e, uma vez aberto o DNA, é feita uma cópia desse pedaço de DNA chamado RNA mensageiro, tá? E essa cópia é feita com adenina, guanina, citosina e uracila, ao invés de timina, tudo bem? Agora, pegamos essa fita viaja até encaixar dentro do que seria a fábrica, que seria esta bolinha aqui violeta, que chama-se ribossomo. Então, você vê, essa fita que está aqui, seria o que nós estamos mostrando aqui neste caso, que seria aqui a RNA mensageiro. Teríamos esta fita em azul, mRNA, que ficaria encaixada no ribossomo, tá? E as peças com as quais vamos fabricar a proteína que está aqui, essas sequências de bolinhas seriam as proteínas, né? Essas peças são alinhadas ligando o códon com o anticódon, códon com anticódon, assim sucessivamente. Uma vez que colocamos os códons com anticódons, os aminoácidos R, I, etc., ficam mais próximos e terminam se associando com enlaces covalentes. Então, o que acontece aqui? A sequência de aminoácidos ligada com enlaces covalentes seria o que seria a proteína sendo fabricada pela fábrica da célula que se chama ribossomo, tá? Então, temos dois processos: o processo de transcrição, ou seja, xerocópia, onde a partir do DNA é produzido o RNA mensageiro, que vai ser como se fossem as xerocópias que vão dirigidas a cada uma das fábricas. Essas xerocópias, esse RNA mensageiro vai encaixar nos ribossomos, e aí vão se associando os códons com os anticódons que estão nestas outras fitinhas aqui chamadas RNA transportador, tá? E no extremo do RNA transportador estão os aminoácidos, que uma vez o RNA transportador se encaixa aqui, os códons com anticódons, as moléculas ficam perto umas das outras, os aminoácidos, e terminam se associando, formando uma proteína, tá certo? Olha, vamos falar só por curiosidade de diferentes tamanhos de DNA. Olha, o mais pequeno que existe é o Mycoplasma genitalium, que tem 577.000 a 590.000 pares de bases. Já lembra que o par de base era um degrau, porque tinha duas bases nitrogenadas no mesmo degrau. Então, o Mycoplasma genitalium é o DNA mais pequeno. O DNA do ser humano tem este número de pares de bases. Eu queria saber como que vocês chamariam este número. Pensa um pouquinho. 3, falarían 3 o quê? 3 mil milhões, 156 mil, como que vocês falariam, tá? Porque tem uma coisa aí curiosa que eu preciso falar com vocês. E o Pandora vírus, que seria um vírus que, neste caso, este Pandora vírus seria um vírus que tem mais pares de bases, que tem 2.470.000 pares de bases. Mas eu queria
enfatizar como denominar este número. Pode parecer uma besteira que estou falando agora, mas não, porque sabe o que acontece? Vocês falariam 3 bilhões 156 milhões e 105.057 pares de bases. Você falaria isso, né? Mas na Espanha nós não falaríamos isso, porque a palavra bilhão é uma palavra que tem uma utilização diferente em cada país. É uma coisa muito absurda, mas realmente acontece. Existem duas definições de bilhão. Na Europa, 1 bilhão é 10 elevado a 12 unidades. Enquanto que nos Estados Unidos e em Brasil, o valor do bilhão é 10 elevado a 9. Então, quando nós estamos falando, neste caso, como estávamos falando anteriormente, do DNA do ser humano, vocês falariam 3 bilhões, enquanto que nós falaríamos 3.156 milhões, tá? Na Europa se fala assim, desse modo. Então tem que ter muito cuidado. Eu quase preferia falar 3 multiplicado por 10 elevado a 9, ou 3 multiplicado por 10 elevado a 12, porque isso fica mais fácil de entender. Senão pode dar muita confusão, porque realmente a palavra bilhão depende do país. Como vemos aqui, por exemplo, existem países em vermelho, no caso Brasil, Estados Unidos, Rússia, tá? Alguns países da África, etc., Austrália, onde que utilizam a escala curta, tá? E a escala curta é 10 elevado a 9, 1 bilhão. Enquanto que na Europa, nos países da América Latina e alguns países da África também, existe a escala longa, tá? Então dá muita confusão. Então eu acho melhor nem falar a palavra bilhão. Mas infelizmente tem que utilizar esses termos quando você fala de genética ou de redes neurais ou de cérebro, porque tem muitos milhões de neurônios ou de nucleotídeos, né? Então no caso, por exemplo, aqui já vamos falar, em vez de bilhões não vamos falar mais, porque dá muita confusão. Vamos falar 10 elevado a 9, 10 elevado a 8, 10 elevado a 10, etc. Pares de bases, base pair. Então, olha que curioso, aqui vamos ver os diversos organismos e quantas pares de bases tem cada organismo. Vemos que o mais pequena era aquele que já falamos, o micoplasma, que era o que tinha menos pares de bases. Mas vemos aqui, surpreendentemente, que os mamíferos, que são aqui os mammals, aqui, tá? Temos que tem entre 10 elevado a 9 e 10 elevado a 10 pares de bases. E, curiosamente, os anfíbios, as plantas, os peixes cartilaginosos, os peixes com osso e os moluscos e os insetos, surpreendentemente, muitos deles têm maiores DNA que qualquer mamífero, incluído o ser humano. Então, isso é muito incrível. E a pergunta é, por que isso acontece? Por que alguns animais e plantas têm um DNA maior que os seres humanos? Olha, eu acredito, é a minha humilde opinião, que os humanos temos um cérebro. No cérebro, algumas das informações do ambiente terminam sendo registradas no cérebro. Então, não precisa ser registrado no DNA. Então, tem muita informação nos mamíferos que termina sendo armazenada no cérebro e não precisa o organismo gravar essas informações no DNA, porque o que está escrito no DNA é uma informação que não vai mudar, uma informação quase que vai ser como um programa de um robô que vai fazer sempre a mesma coisa, né? Então, mas nós mamíferos temos um cérebro onde que o ambiente fica registrado, a interação do indivíduo com o ambiente no cérebro, e essas informações vão se acumulando ao longo da vida, de tal modo que a informação contida no ser humano termina sendo muito maior do que a informação contida em todos os outros animais. Mas o que é especificamente no DNA é menor, neste caso, como vocês veem, nos mamíferos, do que nos anfíbios ou que nos plantas, moluscos, etc. Olha, vamos estudar um pouquinho o DNA, que é muito legal. Nós vemos que o DNA, temos já 2 nanômetros, mais ou menos, que é o tamanho de um degrau, né? Uma base nitrogenada seria 1 nanômetro, que legal.
bem específico. 2 seria 2 bases nitrogenadas. Agora, olha que coisa interessante, não sei se vocês já conheciam este tema. O DNA fica enrolado, como se fosse por blocos. Ou seja, nós temos, por exemplo, dá 2 voltas e meia em volta de uma molécula chamada, em torno de um núcleo formado por 8 moléculas de histona. E o conjunto formado pelas 8 moléculas de histona, ou seja, o núcleo, e o DNA, que são mais ou menos 2 voltas e meia, formam o que chama-se nucleosomo. É como se fosse uma informação, um pedaço da informação, tá? Como se fosse um livro numa biblioteca, tá? Então, aí nós temos que todas as informações vão ligadas em volta das histonas e em volta, formando o que chama-se os nucleosomos, que seriam como os livros, tá? E para ligar essa DNA nesses, vamos lá chamar, bobbies, como aquelas que têm as mulheres, né? Nesses bobbies, né? Precisa uma espécie de grampo, que seria o chamada histona externa, que seria aqui em vermelho. Você vê que temos uma espécie de cilindro, um bobby, o DNA envolvido, que dá 2 voltas e meia, aproximadamente, e um grampo. Esse grampo chama-se histona, tá? Histona externa. Então, olha, já fica com esta ideia. Existem grampos que são mais frouxos e grampos que ficam muito firmes e são impossíveis quase de tirar. Então, existem informações muito difíceis de abrir e outras informações mais fáceis de abrir. Fica com essa informação, porque depois nós vamos utilizar essa informação. Então, uma vez que nós temos cada um dos livros, cada um dos nucleosomos, tá? Ou cromatosomos, se nos consideramos também a histona externa. O livro com a enquadernação, vamos falar, seria o que seria o cromatossomo, tá? O livro bem com um grampeadinho, etc., seria o cromatossomo. E o livro seria a parte essencial, seria a parte interna, seria o nucleosomo. Então nós já temos o livro bem encadernado com seu grampo externo, histona externa, e nós temos toda essa biblioteca imensa, que é a fita do cromossomo. Parece uma fita de telefonia, né? De um telefone antigo, né? Essa fita de 300 nanômetros aqui de cada uma dessas sinusoides vão se enrolando de novo e forma outra fita maior de 700 nanômetros, e essa fita maior é a que vai terminar formando o cromossomo, que tem 1400 nanômetros de largura. Olha que coisa bonita, né? Impressionante como que está toda a informação organizada. A biblioteca do nosso, da genética, né? É impressionante. E essa história da histona mais frouxa, menos frouxa, do grampo mais frouxo, dá pé a estudar um conceito muito importante, que é a epigenética. Então, existem informações no cromossomo muito ativas, que são fáceis de abrir, o que seriam os cromatosomos seriam muito fáceis de abrir, e existem cromatossomos muito difíceis de abrir. Tá certo? Que seria como informações reservadas, que não vão ser utilizadas quase nunca. Mas existe a possibilidade que de eventos externos, eventos que sejam relevantes externos, poderiam enfraquecer os grampos, as histonas externas, permitindo que a parte interna, o que seria o núcleo do livro, o nucleosomo, possam ser lidos de um modo fácil. Mas esse tipo de eventos externos são eventos importantes, coisa que pode alterar muito o organismo, de tal modo que o pai passe para o filho esse livro que já fica aberto, com todas as informações mais expostas. Um livro reservado que nunca foi aberto, mas que vai ser aberto de um pai para o filho, falando: olha, filho, aqui esta informação
na nossa geração é importante, porque você precisa lidar com uma série de fenômenos, de situações, e eu vou te abrir um livro aqui que normalmente está reservado, muito bem guardado na nossa biblioteca, mas é preciso que você leia esse livro, tá? Um livro que vai te deixar um pouquinho conturbado. Puxa, imagina, né? Isso parece uma história de ficção científica. Mas não é ficção científica, porque já aconteceu. Por exemplo, no 11 de setembro de 2001, as crianças que estavam no útero materno, quando esse evento aconteceu, nasceram todas muito estressadas. E foi feito um estudo e observou-se que não tinha nada a ver com a educação que posteriormente a mãe deu. Eles fizeram depois estudo com ratinhos e observaram que se um ratinho grávido, uma ratinha grávida é estressada, os filhos nascem estressados, os netos vão nascer estressados e os bisnetos dos ratinhos ficam estressados. Por que todos ficam estressados? Porque quando estavam no útero, aconteceu um evento que deixou a parte hormonal da mãe completamente desarranjada e terminou afetando a criança. E isso terminou afetando ao DNA que alguns livros abriram. Então, esses livros, o que falaram? Como lidar com a vida em situações de extremo perigo. Como exemplo, nesse caso do 11 de setembro. Então, todos nasciam já meio estressados, meio preparados para a luta, né? E, infelizmente, isso aconteceu com os filhos e talvez vai acontecer com os netos, porque isso já foi observado nos ratinhos, né? Ou também, por exemplo, também um outro exemplo, o caso de pessoas que passam muita fome. Então, esse é um caso muito estranho, porque a consequência de abrir o cromatossomo acontece nos netos. Ou seja, o pai passa muita fome e resulta que os netos têm um tipo de diabetes familiar. Todos os netos têm uma diabetes familiar. E por que isso acontece? Olha, normalmente realmente é um problema. Mas o ser humano tenta lidar com os fenômenos tentando, digamos, economizar energia. E quando você tem diabetes, você não está produzindo mais essa insulina. Então, economiza o corpo um pouquinho de energia. E observou-se, olha que coisa mais interessante, que durante a guerra, o estresse é tão grande, ou seja, estamos falando primeiro de fome, depois pula uma geração, e depois da possibilidade de eventos trágicos. Não sei porquê, talvez uma fome termina gerando posteriormente uma série, já está mais ou menos medido, depois uma fome acontece pulando uma geração, uma guerra. Isso pode ser algo que já foi observado e gravado no código genético. Então, durante a guerra, as pessoas com diabetes, muitas delas não manifestam essa diabetes. Por quê? Porque os islotes de Langerhans são estimulados pelo estresse no pâncreas e produzem insulina mesmo em situações que a pessoa não produziria, numa situação de diabetes. Então, o que acontece? O corpo humano, para economizar energia durante uma guerra que vai suceder possivelmente a um evento de fome, ele vai produzir indivíduos com diabetes. Esses indivíduos com diabetes, numa situação normal, estão em piores condições, mas numa situação que depois de uma fome vem uma guerra, aí, pulando uma geração, aí que esses indivíduos vão ter uma reserva de energia que vão permitir eles lidarem com essa situação de guerra muito mais fácil que os outros. Então, olha que coisa mais inacreditável. Como a epigenética, como de algum modo passa de pais para filhos uma série de informações reservadas para permitir que esses filhos se deem bem no futuro, numa situação difícil. Então, essa é a epigenética. E como acontece? Basicamente, esses histonas, esses grampos externos, se liberam, ficam mais frouxos nos livros reservados. E então, numa situação, esse livro pode ser aberto.
E basicamente essa parte do código genético pode ser utilizada posteriormente. Outro método de desativação de genes é pela chamada metilação do DNA. Então, o que acontece? Por exemplo, você tem um DNA e tem uma informação genética. Que ainda não falamos o que é um gene. Um gene, na verdade, é uma sequência, depois vamos repetir esse conceito, uma sequência de nucleotídeos que ativa uma determinada funcionalidade no ser humano. Por exemplo, a cor dos olhos. Então, se no meio desse DNA que ativa a cor dos olhos acontece uma metilação do DNA, é como se já não estivesse mais essa informação. Inativa o gene, tá? De tal modo que já não fica uma cor predefinida dos olhos, já fica mais variável essa possibilidade de cor, tá certo? Além do enfraquecimento, então, das histonas externas, que são os grampos, a ativação e desativação de nucleotídeos específicos pela metilação, a adição de um radical metil à base nitrogenada, pode desativar a informação genética, pode realmente apagar pedaços do DNA. Vamos continuar então falando sobre a informação. No DNA encontra-se a informação genética. Já vimos que era um código, como um alfabeto, formado por 4 letras, que são as 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Cada 3 letras é uma palavra. E quantas palavras existem no código genético? Na verdade, existem muitas palavras, mas existem 20 fundamentais, que são os 20 aminoácidos dos seres humanos e o stop codon. Basicamente, os 20 aminoácidos são os 20 pedaços das proteínas, os 20 aminoácidos, tá? Só que é muito interessante porque, no RNA, a timina é substituída por a uracila, né? Mas, na verdade, existe muita redundância no código genético, porque, na verdade, com 4 letras com 4 tipos de letras, um alfabeto de 4 letras e palavras de 3 letras, ou seja, podemos escrever 64 palavras distintas, ou seja, 4 letras na primeira possibilidade de letra, segunda letra podemos colocar outras 4 letras e terceira letra podemos colocar outras 4 letras. Essa palavra de 3 letras, permutando essas letras, podemos obter 64 palavras distintas, ou seja, 64 aminoácidos na teoria, mas já falamos que só existem 20. Então, na verdade, existem muitos aminoácidos que se denominam com distintas palavras, são como se fossem sinônimos. Então, por exemplo, o aminoácido arginina, ARG, pode ser codificado como CGA, citosina, guanina, adenina, como CGC, citosina, guanina, citosina, ou citosina, guanina, uracila, no caso do RNA. Está certo? Então, existem vários sinônimos para cada uma das palavras. Ou seja, eu, por exemplo, posso contar uma anécdota que aconteceu comigo quando eu cheguei o primeiro dia, porque os meus sogros me convidaram para almoçar, que, bom, ainda não eram sogros, eram futuros sogros, era o primeiro dia que eu ia conhecer eles. E nesse dia eu quis elogiar a comida da minha sogra, e aí eu falei uma coisa que na Espanha poderia ser completamente bem entendida. Eu falei: Dona Ruth, a sua comida está exquisita. Então, ela ficou com uma cara muito assim assustada. Eu pensei: mas como? Na Espanha, exquisito significa delicioso. E aí eu tentei falar: olha, a sua comida está deliciosa, está muito boa. Aí eu utilizei vários sinônimos. Por quê? Porque quando você tem mais sinônimos, você tem mais opções. E se você errou, pode resolver o erro. Então, justamente essa redundância é a que vai fazer
que aqueles códigos genéticos que são mais frequentemente usados tenham menos problemas. Por exemplo, aqui estão todos os aminoácidos. Vocês veem aqui arginina, leucina, serina, alanina, etc. Então, vocês têm a codificação, CGA, CGZ, e vamos observar que os aminoácidos cuja probabilidade de acontecer no código genético são mais frequentes, 5,28%, têm mais sinônimos. Aqui vemos que tem mais sinônimos. E aqueles que têm uma probabilidade pequena, que neste caso temos a probabilidade de 3,3, já temos menos sinônimos. Neste caso, os de menor probabilidade, como o triptófano, tem 1,38% de probabilidade e tem um único codificação. Na verdade, assim, utilizei aquele exemplo da linguagem, mas observa o seguinte: o português e o espanhol eram duas línguas que inicialmente eram uma única língua. E o que fica muito incrível é que as palavras mais frequentes, as mais frequentemente usadas, como aquelas que eu usaria numa situação comum, de um almoço com meus sogros, etc., essas palavras são as que podem ser alteradas ao longo do tempo com maior facilidade pelo uso. Então, justamente, se você tem sinônimos dessas palavras, você pode ter menos erro na hora de se comunicar. Tá certo? Se você já, por exemplo, fala em português científico e espanhol científico, você vai ver que não tem quase diferença nenhuma, porque são palavras pouco utilizadas que ao longo do decorrer do tempo não mudaram muito. Mas palavras comuns, por exemplo, eu não sei, delicioso, esquisito, embaraçoso, coisas assim, puxa vida, dá uns problemas que pode destruir até uma relação, se não for muito bem compreendida essas palavras, se não tivermos sinônimos, que graças a Deus existem, para corrigir essas dúvidas, essas incoerências que podem acontecer, né? Então, isso é importante. Os aminoácidos que têm maior probabilidade de aparecer no código genético têm mais sinônimos para ser identificados. Tendo em consideração as diversas proporções dos aminoácidos do quadro anterior, podemos calcular a incerteza ou informação por cada códon, pela fórmula de Shannon, que é a fórmula das probabilidades que vimos numa aula anterior. Então, aí calculando a incerteza multiplicada de cada aminoácido pela sua probabilidade, obtemos no final que a informação total, a soma de todas essas informações individuais, é igual a 4,210 bits por cada palavrinha ou códon, tá? Vamos supor que um exercício geral que eu posso estar inventando neste momento. Vamos supor que na antiguidade, faz muitos anos, o genoma estava menos aperfeiçoado e mais ou menos os códons tinham a mesma probabilidade. E ao longo da evolução, esses códons foram mudando suas probabilidades e estão na situação atual. Então vamos colocar só como exercício, eu sei que não é totalmente realista o que acabei de falar, mas como exercício vamos fazer a seguinte questão. Se numa época longínqua cada um dos 21 códons, incluído o stop códon, tinham a mesma probabilidade de acontecer, calcular quanta informação incorporou o genoma até termos o genoma com as proporções de cada aminoácido atuais. Então, para realizar este cálculo, sabemos que a informação é diferença de incertezas. Incerteza inicial menos incerteza final. Como falamos que a incerteza de faz muitos anos tinha a ver com eventos equiprováveis, onde cada um dos 21 códons tinha a mesma probabilidade, é simplesmente aplicar a fórmula de Boltzmann, logaritmo em base 2 de 21. Isso seria a incerteza ou informação antiga. Agora, a informação atual, a incerteza atual, desculpa, é simplesmente utilizar a equação que acabávamos
demonstrar e que deu 4,210 bits por códon. Então, a informação no final seria essa diferença de incertezas, 4,39 bits por códon menos 4,21 bits por códon, 0,18 bits por códon, que seria a informação que foi incorporada ao nosso código genético para que as proporções dos aminoácidos estejam na situação do momento presente. Olha, vamos falar agora de outra parte que chama-se as enzimas. Você vê esta molécula azul passando por cima do DNA ou do ADN. Essas moléculas são grupos de substâncias orgânicas de natureza normalmente proteica, com atividade intra ou extracelular, que têm funções catalisadoras e catalisam reações químicas que não aconteceriam sem a sua presença. E o mais importante, as enzimas, essas moléculas azuis, corrigem erros nas cadeias de DNA. Ou seja, se faltar uma timina, uma base nitrogenada, eles recompõem a cadeia de DNA. E mesmo se, por exemplo, quebra o DNA, se chega nesse momento uma enzima, ele vai tentar reconstituir o DNA. A nível computacional, o DNA equivaleria à fita da máquina de Turing. Você lembra da máquina de Turing? O famoso Turing, que fez a máquina de Turing, que foi o primeiro computador teórico. Ele desencriptou um código secreto dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fez muitas coisas muito importantes a nível de pesquisa de computação. Então, ele desenhou o primeiro computador teórico, chamado máquina de Turing. Esse computador teórico tinha uma fita e tinha um cabeçalho. E vocês veem aqui a fita, o DNA, e o cabeçalho, que seria a enzima, que vai toda hora escrevendo nessa fita. Então, nós temos já uma espécie de arranjo que se parece muito com o primeiro computador teórico desenvolvido pelo britânico Turing. Que essa máquina de Turing consistia numa máquina que se mexia por uma fita sem fim. A máquina lia, escrevia e apagava símbolos na fita. Mais ou menos assim, uma representação, digamos, muito decorativa do que seria uma máquina de Turing. Seria um cabeçalho. E esse cabeçalho conteria um programa, e esse cabeçalho escreveria um conjunto finito de símbolos numa fita sem fim, tá certo? Só com esse arranjo já poderia ser feito qualquer programa de computador. E o que mais impressiona é que esse arranjo tem uma característica chamada computabilidade universal, ou seja, poderia simular a lógica de qualquer algoritmo computacional. O que estamos falando aqui é que qualquer coisa que possa ser cogitada algoritmicamente pode ser implementada por uma máquina de Turing. Isso dá uma potência aos computadores imensa. Por exemplo, eu estou trabalhando na área de redes neurais. Eu tento modelar o cérebro. E se eu penso que o cérebro é um algoritmo, desde esse momento que eu pensei que aqui acontece um algoritmo, eu já sei que uma máquina de Turing, um computador pode dar conta. Porque justamente qualquer computador está baseado na máquina de Turing, e a máquina de Turing tem computabilidade universal. Essa propriedade aparece nos artigos de Alan Turing, e realmente tem que ter muita paciência e muita dedicação para entender bem todos esses conceitos de computabilidade universal. Mas é realmente impressionante como ele chegou nessa conclusão de que com uma fita, um cabeçalho, já podíamos implementar qualquer algoritmo, num computador, que seria o modelo de um computador, o modelo mais simples. Então, fazendo a comparação entre fita de DNA e máquina de Turing, a fita sem fim de Turing tem uma certa analogia com a fita do nosso DNA. Também é uma fita imensamente de bilhões, né? De 10 elevado a 9, muitos bilhões de letras. E a própria máquina de Turing, o cabeçalho, né?
semelhante às enzimas, que são essas moléculas em azul, que percorrem o DNA, lendo, apagando e escrevendo informações. Realmente impressionante. Nós temos em cada fita de DNA um modelo, logicamente não completo, porque a enzima não tem uns programas extremamente complicados. As fitas têm os enzimas têm os seus programas, e podem ser mudados, e podem existir enzimas que tenham programas distintos. Desde esse ponto de vista, temos uma máquina de Turing, porque também Turing não falava que o cabeçalho tivesse todos os programas, simplesmente que podia ser inserido um programa e esse programa mudar a ler, apagar e escrever caracteres numa fita, igual que acontece com as enzimas percorrendo o DNA. E o DNA é robusto, significa robusto, que não degrada. Então, existem vários motivos para falar que o DNA é robusto. Primeiro que no DNA a adenina liga com sua base nitrogenada complementar, a timina, e a citosina com a base nitrogenada complementar, a guanina, e vice-versa. Então significa que se alguma dessas duas bases sumir, já sabemos qual é, que mesmo que não exista mais, já sabemos o que ia nesse espaço. E por isso que se falta um nucleotídeo num degrau do DNA, podemos saber qual falta, e as enzimas que se mexem por cima do DNA vão reparar esses defeitos do código genético. Então, mesmo se uma fita de DNA está completamente seccionada, cortou completamente, soltou. Nessa hora, se tiver uma enzima, ela vai conseguir recompor a fita. Tá? Embora nesse caso extremos nucleotídeos introduzidos possam invalidar a operação do gene, porque realmente o gene tem que ter uma sequência bem específica. Se eu coloco qualquer coisa, digamos, conjunto de nucleotídeos só para preencher a lacuna, infelizmente esse gene não vai funcionar depois corretamente, tá certo? Então tem esse problema, seccionar um DNA, que depois de algum modo pode impedir que esse DNA se expresse corretamente. E já falávamos do que era um gene. Era um conjunto de informações que expressam uma característica, por exemplo, a cor dos olhos, ou qualquer outra característica de um ser vivo. Existem, digamos, genes que são, por exemplo, existe um gene muito famoso que permite que uma medusa seja fluorescente. E você pega esse gene e coloca esse gene num animal qualquer, por exemplo, num gato, isso é possível fazer. Através de um vírus, você coloca o gene dentro do vírus e aí passa o vírus para o gato e esse gato fica fluorescente também. Então, o gene codifica uma característica no caso do animal, numa medusa, a fluorescência da medusa. No caso do ser humano, por exemplo, a cor dos olhos, etc. E o que é muito incrível, falando que o DNA é robusto, é que muitas sequências, de fato 5.000 sequências foram identificadas no DNA do ser humano, que são 100% iguais a humanos, camundongos e ratos. Mas como? Como que o ser humano, o camundongo e o rato podem ter 5.000 sequências idênticas? Pois justamente porque o ancestral comum do humano, do camundongo e do rato, faz milhões de anos, teve essa sequência, e nós herdamos essas sequências por cada uma dos ramos do árvore de filogenética. E aí, isso mostra que temos informações extremamente antigas e que o DNA consegue preservar a informação. Por exemplo, nós temos códigos que foram inseridos por vírus faz milhões de anos. E contudo, nós temos ainda esse código, porque nessa época esse vírus colocou esse código para ele se reproduzir. Depois esse vírus já não existe mais, mas mesmo assim aí ficou o código e ainda nós temos
esse código inserido pelo vírus faz milhões ou milhares de anos. De fato, atualmente, 7% do nosso código genético são restos de códigos víricos que usufruíram das fábricas de proteínas dos ribossomos para criar as suas próprias estruturas. Ou seja, os vírus se colocaram, inseriram o seu próprio código dentro do DNA e aí esses códigos passaram para a fábrica de proteínas e, ao invés de fazer proteínas humanas, eles fizeram proteínas dos vírus. E aí, com essas proteínas, se regeneraram os vírus. Então, olha que coisa. Só que depois esses vírus sumiram, mas o código ficou guardadinho no DNA. E ainda nós temos esses códigos virais, que não servem já mais para nada, mas estão ainda no DNA do ser humano. E de fato, já, como comentamos, é justamente isso que acontece. Um vírus inserindo um código, aí, quando acontece a transcrição, essa xerocópia da parte do código do vírus, ela passa para o ribossomo, e o ribossomo, em vez de fazer proteínas humanas, termina fazendo proteínas víricas ou virais. Olha, vamos continuar falando da hipótese do gene egoísta. Olha, esse é um conceito muito controverso, formulado por Richard Dawkins em 1976. De acordo com essa hipótese, o gene, essa informação, estão no comando de todos os processos vitais para executar uma única missão: passar para a frente a informação. E isso para ele é uma coisa tão importante, é uma lei tão importante, que ultrapassa a própria necessidade dos seres vivos de viver. É mais importante do que a própria vida. Porque somente um organismo vai ser útil enquanto ele consegue passar a informação. Se já não passa mais a informação, pois na verdade esse organismo é descartável. Por exemplo, nas colônias de formigas, as formigas não servem para passar para frente a informação, as que nós conhecemos, as operárias, porque elas não produzem nenhuma formiguinha. Somente a rainha que se reproduz, tá? E que passa para frente a informação para outra rainha. As formigas, por exemplo, morrem e acabou. Já somente colaboram para que a rainha consiga passar a informação para frente. A informação, no caso, as formiguinhas nem se reproduzem mais. Ficam, só servem para trabalhar. Olha que coisa chata, né? E tem também um gene chamado GNT. Olha, o GNT é uma coisa muito absurda. O Richard Dawkins fala que o GNT é como se fosse um passageiro que entra dentro do cromossomo de um ser vivo. E quando um GNT entra nesse cromossomo, aí quando se reproduz o ser vivo, os seguintes seres vivos levam o GNT. E tudo bem, está tudo tranquilo, o GNT vai se reproduzindo, vai se espalhando. Mas o GNT tenta se espalhar de um modo radial, porque se dois seres vivos com o GNT tentam se reproduzir, a descendência morre. Então, se o ser vivo fica no mesmo local, ele vai se reproduzir com outros seres vivos que têm GNT e vão morrer. Então, isso significa que o GNT tem uma necessidade de espalhar-se radialmente a longas distâncias, e ele vai espalhando essa informação de um modo que se acontecer esse GNT no mesmo local, aí vai morrer todos os organismos que vão sendo gerados. Então eles falam que justamente esse gene é um gene egoísta, ele não está nem aí para a vida, ele pode matar, o que importa é o gene, a informação, que ele está, foi como se fosse um passageiro que entrou num carro e ele quer ir pulando de carro em carro, ir se espraiando, mas se tiver que matar o próprio motorista, ele mata. Isso é uma coisa muito egoísta. Por isso chama-se o livro dele O Gene Egoísta. Olha, agora já começamos a ver que o DNA contém informação e que a informação é muito importante. Olha, no ano 2010, a equipe de Craig Venter criou o primeiro cromossomo sintético.
eles pegaram o que chamam-se pedaços de DNA, como se fosse um Lego. Você tinha uma caixinha com oligonucleotídeos em cada box da caixinha, como tinham distintos oligonucleotídeos, e eles, a partir dos oligonucleotídeos, pedacinhos de DNA, eles, olhando para o cromossomo de um fungo, eles montaram o gene. Eles juntaram os pedacinhos, montando um novo gene. Depois, então, eles produziram um cromossomo sintético, que logicamente é uma entidade morta, mas o que foi muito incrível é quando você coloca esta informação, que não é mais do que uma sequência de informações. Se você colocar numa célula vazia, com o núcleo vazio, e coloca dentro o cromossomo sintético, a célula vazia, morta, entra, começa a viver e começa a se reproduzir. Então, é impressionante como uma célula morta, uma célula vazia, quando é inserido um cromossomo sintético nela, a célula adquire vida e começa a se multiplicar. Isso foi feito, de fato, eles alteraram da sequência genética desse micoplasma micoide para que as células filhas fossem de cor azul. Então, foi impressionante porque a partir de uma célula, de um micoplasma micoide, aconteceu que as seguintes células eram todas azuis. E a comparação com o computador foi evidente. O próprio Craig Venter falou esta frase, que foi uma frase incrível, que possivelmente vai passar para os anais da história. A fita do DNA sintético pode ser comparada ao programa de um computador, sendo a célula o próprio computador. É como um computador. Você coloca dentro de um computador um programa e o computador começa a funcionar. Sem programa não funcionaria. Então, com todos estes avanços tão grandes na área da codificação de DNA, nós podemos falar do fim do armazenamento das informações em silício. Por quê? Porque até agora todas as informações são armazenadas em memórias de silício, feitas em silício. Mas, segundo a lei de Moore, a cada 2 anos, o número de transistores que cabem no silício se duplica. Então, estamos num limite que já estamos chegando a níveis atômicos, porque um processador Pentium tem uma camada de 20 átomos de largura. Mas como vamos caber nesta geração o duplo desses átomos, já vamos atingir valores atômicos. Vamos ter camadas de silício de 5 átomos. Já essas camadas de silício de 5 átomos impedem o funcionamento correto do computador, porque acontecem efeitos de tunelamento quântico que fazem impossível a computação. Então, na verdade, estamos no fim. Já não dá para colocar mais informação, não dá para reduzir mais os microchips, não dá. Então, nós já temos realmente impressionante, como vocês sabem, os celulares têm uma capacidade de armazenamento impressionante, quanta informação cabe num pequeno chip. Por quê? Porque essas informações que são codificadas em bits, uns e zeros, estão, na verdade, a nível quântico já, quase quântico, né? Então não vai dar mais para fazer a coisa mais pequena, para ter maior capacidade. Por exemplo, um computador atualmente pode ter 1 terabyte de informação, mas estamos chegando no final. Então nos encontramos no fim da lei de Moore. Já não pode ser armazenada mais informação no mesmo volume de silício. Temos que optar por uma outra tecnologia. E qual que é a tecnologia mais promissora atualmente para armazenar informações? A tecnologia mais promissora neste momento é o armazenamento de informações no DNA. No ano 2010 já vimos que Craig Venter colocava no DNA de todas as suas criações e
outras informações. Por exemplo, uma marca de água com o nome da empresa e dos participantes de cada projeto. Mas no ano 2012, este pesquisador que está aqui, o George Church, ele conseguiu fazer algo incrível, que foi armazenar numa fita de DNA um livro de 5,27 megabits. Então, um livro inclusive com imagens, tudo. Nesse livro, a adenina e citosina representavam os zeros, e a timina e a guanina os uns. Era todo feito com código binário. E realmente foi observado que a capacidade de armazenamento do DNA ultrapassa a dos sistemas de armazenamento de informação convencionais. Então, numa fita de DNA pode caber 1 exabyte por milímetro cúbico, 10 elevado a 9 gigabytes, tá? Por milímetro cúbico, que justamente esse exabyte é a mesma capacidade do novo centro de dados do Facebook em Fort Worth, em Texas. Todo em uma única fita de DNA cabe a informação que cabe neste centro de dados. Então, o armazenamento de dados digitais precisa de dispositivos que chama-se de síntese de oligonucleotídeos, ou seja, os fragmentos de DNA, para poder escrever as informações de DNA. E de dispositivos de sequenciamento de DNA para ler as informações do DNA. Então, como foi comentado, esta tecnologia permite uma enorme densidade de dados e uma grande longevidade da informação, porque nós temos informação de faz 60.000 anos preservados nos mamutes que se encontraram na Sibéria, com 60.000 anos de idade. Então, atualmente, cada vez está sendo mais barato ler, que se chama sequenciar, né, que está na curva em azul, e escrever informações através da síntese genética e da sequenciamento de oligonucleotídeos. Então nós temos que o preço de todas estas tecnologias cada vez está ficando até termos preços até dentro que pode ser úteis para as pessoas comuns. Preços que são, digamos, adequados para as pessoas comuns. Atualmente, recentemente, aconteceu uma revolução que reduziu o valor do sequenciamento genético até valores incríveis. E não somente isso, permitiu que possamos editar o código genético, ou seja, que nós possamos decidir qual pedaço do gene vamos modificar. E não somente numa fita, sino no corpo todo. Ou seja, é possível atualmente eu decidir que em todas as minhas células eu vou alterar um pedacinho de um gene. E esse método que permite isso chama-se CRISPR. E baseia-se no seguinte: faz milhões de anos que os vírus têm deixado seus mensagens no nosso DNA. Nós já sabíamos disso. Um 7% do nosso DNA, já tínhamos falado, é informação colocada por vírus. Então, o objetivo dos vírus era fazer que os ribossomos, que são as fábricas das células, digamos, de algum modo sequestrar essa fábrica e fazer que, ao invés de produzir proteínas, produza mais vírus. Como? Introduzindo no código do DNA o código viral e aproveitar que nesse projeto, o código viral, a maquinária dos ribossomos produza mais vírus, ao invés da proteína do corpo. Então, na verdade, eles sabem muito bem, os vírus, como fazer para alterar o nosso código genético. Então, nós podemos, digamos, aproveitar esse conhecimento para nós alterar o código genético também, no caso de precisar. Olha, os vírus também atacam as bactérias, como vemos nesta imagem sensacional que temos aqui, onde estas bolinhas em verde são vírus. E os cilindros em azul são bactérias. Então nós vemos vários vírus atacando as bactérias, que são muito maiores. Só que as bactérias são muito inteligentes, tão inteligentes que ultrapassam, digamos, a capacidade do ser humano nesse sentido.
porque as bactérias têm uma forma de se defender dos vírus diferente. Cada vez que um vírus ataca uma bactéria, a bactéria pega um segmento de 20 pares de bases do vírus, ou seja, pega um pedacinho do código do ADN do vírus e coloca no seu próprio ADN, como se fosse a conta de um colar. Nós temos um colar aqui, cada conta destas coloridas seriam fragmentos de vírus, de 20 pares de bases. Cada conta do colar corresponde a um tipo de vírus que já foi derrotado pela bactéria, de tal modo que temos uma memória dos vírus que já passaram e que já se enfrentaram com a bactéria. A bactéria seria semelhante à deusa indiana Kali. Não sei se vocês já viram um retrato da deusa Kali. Eu estou mostrando para vocês como uma metáfora do que acontece para ser muito mais fácil para vocês entenderem o que acontece no DNA da bactéria. Então, a deusa Kali seria como se fosse a bactéria, e essa bactéria, essa deusa, tem um colar formado por informação de todos os vírus que ela enfrentou e destruiu. Neste caso, são as cabeças dos inimigos. Temos as cabeças da deusa Kali. Então é muito curioso, porque realmente não que quando foi pensada a mitologia da deusa Kali, ninguém estava pensando nesse momento em bactérias ou vírus. Mas é curioso porque para nossa explicação é bem útil. Nós vemos que a bactéria, na verdade, a deusa Kali, né, tem um colar formado por todos os invasores ou todos os inimigos dela. De algum modo leva a memória de todos os inimigos que já derrotou. Ele está, na verdade, não está pisando aqui o Deus Shiva, não está não. Ele está, na verdade, protegendo o Deus Shiva. Você vê que a fisionomia do Shiva está todo feliz, tá? O Shiva representa o ser humano completo, é o Deus da destruição, mas o Deus Shiva está feliz, está tranquilo. E ao mesmo tempo, a deusa Kali está com o tridente do Shiva, né? O tridente do próprio Shiva, e está com a língua para fora, porque com essa língua ele pega a sangue dos inimigos para não cair na terra, porque falava-se que quando a sangue dos inimigos caía na terra, desses inimigos que também eram muito especiais, o inimigo se reproduzia. Então, na verdade, com a língua e com a própria vasilha que tem aqui na mão, ele está guardando essa sangue para ela não se espraiar e não regenerar esses inimigos. Então, olha, tem uma metáfora, na verdade, do que acontece com as bactérias e os vírus. Mas não foi uma metáfora premeditada, eu não acho. Só foi porque realmente tem essa coincidência que eu estou usando em termos didáticos para vocês entenderem bem a funcionalidade do DNA que a bactéria tem e tem como se fosse um colar, né? Um colar, né? Com esses 20 pares de bases de cada um dos inimigos que ela enfrentou. E o método chama-se CRISPR porque os intervalos entre esses pares de bases, entre esses inimigos, são uma sequência de DNA que é chamada CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, porque normalmente esses intervalos têm um formato palindrômico, ou seja, que podem ser lidos de esquerda para a direita ou de direita para a esquerda e termina sendo a mesma palavra. Por exemplo, um exemplo de palíndromo é luz azul. Se você lê de esquerda para a direita, temos luz azul, e de direita para a esquerda também temos luz azul. Então, o Francisco Múgica, um espanhol que descobriu isto, encontrou muitos palíndromos nessa sequência. Mas como ele também encontrou outras sequências que não eram palindrômicas, agora ele está já falando que talvez ele tinha sido um pouco impreciso nesse sentido, porque não são todas as sequências, os segmentos entre
sequências víricas as que são palindrômicas. Então ele prefere traduzir neste momento como CRISPR como Clustered Regularly Interspaced Short Prokaryotic Repeats. Então prokaryotic ao invés de palindrômico. Certo? Bom, então além de guardar as bactérias, as informações dos inimigos, dos vírus, pedacinhos de vírus, no fim do colar do ADN bacteriano, existem também as instruções para que a bactéria produza tesouras moleculares. Ou seja, seria a arma da deusa Kali. Essas tesouras moleculares são chamadas Cas9. Então, uma vez que essa informação é levada para os ribossomos, se produz um processo de transcrição e de síntese proteica que gera estas tesouras moleculares, que cada uma destas tesouras moleculares tem dentro de si um pedacinho do vírus. Esses pedacinhos que estavam, na verdade, no colar. Tem um pedacinho de vírus e um segmento CRISPR também. Por isso chama-se complexo CRISPR-Cas9. Então, este tipo de tesouras se poderia interpretar como uma tesoura molecular teledirigida. Por quê? Porque uma vez o DNA inserido pelo vírus é identificado, por exemplo, temos aqui esta fita de DNA. Esta fita de DNA de abaixo é a fita de DNA de um vírus que deixou a sua informação dentro da bactéria. Então, essa tesoura molecular que leva uma sequência vírica do complexo CRISPR, ela vai conseguir alinhar o segmento do vírus com o segmento que ela carrega. E desse modo consegue cortar de modo preciso o DNA viral, inativando-o. Já falávamos que se nós cortamos um DNA, ele vai tentar se reproduzir de novo, mas vai inserir códigos que não são corretos e vai, na verdade, no fim das contas, estragar a informação. Então, na verdade, no fim das contas, o DNA viral vai se tornar ineficiente. E nós temos aqui um vídeo muito bonito onde aparece esse conceito. Então, nós temos aqui o complexo CRISPR-Cas9. Esse complexo CRISPR-Cas9 pode ficar em cima de uma fita de DNA viral. Uma vez que esse complexo fica acima do DNA viral que nós vamos ver agora, tá? Ele vai procurar na fita de DNA a mesma sequência que ele tem dentro do próprio complexo, nessa fita em vermelho que nós temos aí. Uma vez que a informação é complementar, ela já consegue cortar com precisão a fita de DNA viral. E quando este DNA viral é cortado, ele vai ser reconstituído pelas enzimas, como nós vemos aí, mas inserindo nucleotídeos que não são corretos. E isso contribui para que todo o gene seja inativado, como nós vemos aqui. Também pode ser utilizada esse complexo CRISPR-Cas9 para inserir informações qualquer que nós desejamos, porque podemos pegar um segmento e colocar esse segmento na parte do meio do corte. Então é possível também inserir um segmento dentro dentro de uma sequência viral que tenha sido quebrada, tá certo? Desse modo estaríamos realmente editando o código genético de um modo completamente arbitrário. Então, se colocarmos a tesoura, o complexo CRISPR-Cas9, dentro das células humanas, a tesoura molecular, que já vimos como que ela é,
pode servir para cortar em pontos predeterminados o ADN humano e pode inativar um gene que esteja produzindo uma patologia na pessoa. Se tivermos um segmento de DNA que queramos acrescentar num ponto determinado de DNA, também é possível colocar esse segmento sempre que seja uma continuidade dos dois cortes que foram feitos preliminarmente. E deixar que esse segmento feche o corte produzido pela tesoura. Desse modo, alteramos a informação genética do ser humano e como isso pode ser feito? Como pode ser feito todo esse processo? Esse processo pode ser feito através de um vírus. Ao invés, esvaziando o conteúdo do vírus, colocamos dentro do vírus, colocamos a tesoura molecular e o pedaço de DNA que queremos inserir quando cortamos o DNA. E na verdade, então este vírus contendo esta tesoura e este segmento pode ser inserido no ser humano. Ele pode atacar todas as células do corpo, poderia estar atacando todas as células do corpo, sem perceber que o que vai inserir dentro das células não é o próprio código vírico, mas justamente a tesoura e o segmento. O que seria então, o que aconteceria? Que poderíamos, digamos, de algum modo, estar inserindo um código genético, bem seja para resolver uma enfermidade, ou bem seja para acrescentar uma funcionalidade no ser humano. Isto pode parecer ficção científica, mas deste modo poderíamos fazer os seres humanos todos virarem, por exemplo, fluorescente, que é uma coisa que já foi feita com gatos, já foi feita com ratos, e realmente é bastante fácil. Um animal já maduro pode mudar somente com isso e fazer todas as células dele virarem fluorescentes. É algo muito impressionante. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e que agora já vocês consigam entender aquelas palavras meio crípticas do Erwin Schrödinger, que falava: a vida é uma delicada dança de informação, energia e entropia. Até o próximo dia. Tchau, tchau.